Preciso te atualizar também sobre o Corinthians com projeções esportivas e financeiras para 2025. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o Corinthians. Preciso te contar sobre as metas do Timão para 2025. O orçamento para o próximo ano já está pronto. E o Corinthians esportivamente pretende chegar à semifinal do Campeonato Paulista, às quartas de final da Copa do Brasil, às oitavas de final da Libertadores da América e estar pelo menos entre os 8 primeiros colocados no Brasileirão, tá? Previsão de receita bruta de 795 milhões de reais, uma arrecadação menor do que aquela que o Corinthians se habituou a ter, de algo na casa de 1 bilhão de reais. Para bater esses 795 milhões, o Corinthians precisará vender 181 milhões de reais com atletas. A expectativa de faturamento com direitos de transmissão é a maior de todas. Cerca de 340 milhões de reais somente com venda dos seus direitos nas competições que o Corinthians participa. Só para complementar, é importante contar que se esses números baterem, o Corinthians pode fechar com um superávit de 34 milhões de reais. Também está projetada uma redução nas despesas de 20%. Quero, antes de encerrar o vídeo, contar um pouquinho, fazer uma atualização sobre a vaquinha virtual para a Arena Corinthians. Última vez que eu fui atualizar, já eram 27 milhões e 400 mil reais doados em quase 9 dias de campanha. Mas, importante destacar que depois de um início muito bom, os números de doações têm caído. Foram mais de 15 milhões de reais nos 2 primeiros dias. E na última semana, menos de 15 milhões de reais. É por conta dessa queda no número de doações que já era prevista que o Corinthians, ou melhor, que os organizadores dessa campanha preparam uma série de ações que vão se utilizar de ações relacionadas a bancos, mas também com figuras públicas, entre elas Luciano Huck. Para arrematar sobre essa história, é só contar que foram mais de 578 mil pessoas que já doaram para a campanha. Você, corintiano, pensa o que sobre esse número 27 milhões e 400 mil reais? Esse valor equivale a menos de 4% daquilo que é estimado para arrecadação, para que o estádio seja realmente quitado. Bora de superchats. João Vitor Diniz Malaquias, Nicola, Yuri Alberto se sair, Roger Guedes plano A, Sérgio Ramos esfriou, Moscardo pode vir e o Mateuzinho do Vitória, zero chance de negócio. Vamos lá, João. Tentar responder a todas. Cara, o Yuri e o André Cury têm passado muito otimismo nessa negociação, mas até agora não tem proposta nenhuma. Eu acho estranho, porque quando você tem alguma negociação mais avançada, essa oferta é apresentada, enfim. Eu não sei, cara, e até porque não é, em janeiro não é o momento ideal em que os clubes fazem um investimento de 25 milhões de libras. Não sei, cara, eu tô começando a achar que essa história do Yuri Alberto vai acabar não virando para a sorte do Corinthians e ele fica pelo menos até a metade do ano que vem, tá? Roger Guedes é muito difícil, o cara ganha 5 milhões de reais por mês lá no Catar e o Al Rayyan não tem motivo para liberá-lo, o cara tá voando por lá. Sobre Sérgio Ramos, hoje eu não sei se vocês sabem, eu tenho um blog no R7 e um dos editores me chamou para pedir, para falar que o pessoal da chefia do R7 queria uma matéria relacionada ao Sérgio Ramos. Se tinha alguma coisa, tinha alguma negociação avançada, em que pé estava essa história. E aí, até por conta desse pedido, eu fui e mandei uma mensagem para uma fonte minha no Corinthians, para perguntar se existia alguma novidade, alguma atualização. Deixa eu ver se eu acho a matéria. E eu até conto para vocês, deixa eu ver se ela... bom, não tá, então vamos colocar aqui no próprio blog. Mas, em geral, em suma, o que essa fonte corintiana muito próxima ao Augusto me afirmou é que o negócio está gelado. Eu perguntei, esse está gelado. Não tem, desde aquele momento em que o Corinthians... Peraí, deixa eu colocar aqui a capa. Ó, peraí, isso aqui, ó. A verdade sobre Sérgio Ramos no Corinthians. Ex-zagueiro da seleção espanhola, da seleção da Espanha do Real Madrid, era um dos nomes preferidos do presidente Augusto Melo. A frase tá aqui, ó. A verdade é que nem tivemos mais conversas. Hoje essa negociação é gelada, tá? Então, é verdade na negociação entre Sérgio Ramos e Corinthians. Você ainda pergunta sobre Mateuzinho. O Moscardo não tem novidades, o Moscardo pertence ao PSG, foi emprestado por um time francês e por lá não tem sido utilizado. Só para fechar sobre o Mateuzinho, quem acompanha as lives com frequência vai lembrar que teve
um dia que eu mandei mensagem não, liguei para o presidente, falei, presidente, como é que tá essa história? E o presidente estava explicando, Nicola, a gente tem contrato de empréstimo até dezembro e estamos em negociações com o Red Bull Bragantino para compra. A compra tá cara, os caras estão pedindo 5 milhões de euros e a gente vai tentar convencer os caras a diminuir essa pedida. E aí eu aproveitei que estava conversando com o presidente e falei, e o Mateuzinho, alguma novidade sobre o meu atacante? O Mateuzinho, para quem não sabe, é o camisa 10 do Vitória, tem jogado muita bola. E o presidente disse que tinha várias consultas do Brasil e do exterior, e uma dessas consultas era do Corinthians. Mas além de afirmar que não vai fazer negócio, que não vai vender o Mateuzinho, ele disse que pro Corinthians ele vai evitar fazer negócio, porque ele entende que o Corinthians se transformou num clube mal pagador. Tá? Foi essa a expressão que ele usou. Vou ficar pequenininho aqui na tela, porque pelo que eu estou percebendo, a internet não está voando assim daquele jeito que vocês estão acostumados, tá? O Igor Mantas, salve Nicola. Cara, é incrível a transformação que o Corinthians teve nessa temporada. O Fabinho salvou o time com alguns reforços pontuais, sai da fila. Cara, Igor, eu acho que a sua projeção ela faz bastante sentido. O Corinthians mantendo o atual elenco e trazendo um ou outro reforço, é candidatíssimo ao título do Campeonato Paulista. O São Paulo não vai investir pesado. O Palmeiras deve se reforçar, deve melhorar seu elenco, mas o Palmeiras está num momento de transição difícil, né? Com alguns veteranos, com alguns caras que formam a espinha dorsal do time jogando pouca bola. E eu tô para dizer para você que o Corinthians no Campeonato Paulista é sim favorito ao título, um time que não ganha desde 2019 nenhuma competição, tá? Tô com você nessa, e de fato a melhora pro segundo semestre foi espetacular. O Garotinho Fernandes, acho que o Timão não vai se esforçar na última rodada. Garotinho, eu tenho uma rivalidade grande entre Corinthians e Grêmio, né? Foi no estádio do Grêmio, não nesse, mas no antigo, no Olímpico, que o Corinthians foi rebaixado. Enfim, não sei se também isso pega para os jogadores atuais. Mas a verdade é que o Corinthians até deu um dia mais de folga para os atletas, enfim. Agora muda pouco ficar em 7º ou 8º colocado. A verdade é que o Corinthians já conseguiu o objetivo, que era a vaga na Libertadores da América, ainda que seja na pré-Libertadores. Falar sobre o Corinthians, mas especificamente sobre Yuri Alberto. O atacante deu uma entrevista a Benjamin Bach para responder se fica ou não no Timão em 2025. Antes, lembrar que o Augusto Melo, presidente alvinegro, afirmou ao longo da semana que está completamente descartada a chance de o Yuri Alberto ir embora, que ele fica, que ele está muito feliz e que o Corinthians está muito feliz com ele. Beleza. O Benjamin Bach perguntou, ô Yuri, de 0 a 100, qual é a chance de você ficar para o ano que vem? O Yuri riu, tentou pensar, pensou mais um pouco e acabou respondendo que a chance é de 50%. Para ficar, 50% para ir embora. O Yuri não esconde que quer jogar no futebol europeu, numa liga importante. A preferência dele é pela Premier League. Eu já havia contado para vocês que o André Cury hoje trabalha em duas frentes, com uma proposta da Inglaterra e outra proposta da Espanha. A curiosidade é que o André Cury mostra otimismo, o Yuri fala em 50% de chances de ir embora, mas nenhuma proposta foi apresentada ao Timão até esse momento. Corinthians que tem 50% do valor de uma venda futura e vai exigir pelo menos 12 milhões e meio de euros pela sua parte. O André Cury trabalha na busca por ofertas na casa dos 25 milhões de euros. Muita gente especulando que o West Ham pode ser o futuro do atleta. O André Cury me assegurou que a proposta inglesa não é do West Ham. Só para completar em relação ao Yuri Alberto, 30 gols na atual temporada, artilheiro do país, ao lado do Pedro, artilheiro também do Campeonato Brasileiro com 14 gols, ao lado do Alejandro. Se ele marcar um gol no final de semana, pode acabar por assumir de forma isolada o status de artilheiro do país e também do Brasileirão. A saideira em relação ao Timão, o STF, o Superior Tribunal Federal, confirmou em caráter definitivo o direito do Corinthians a um benefício fiscal de 1 bilhão e 700 milhões de reais que ajudou na construção do estádio. Só para lembrar, o Corinthians decidiu construir seu estádio em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e por conta disso, uma área com pouco desenvolvimento, ele teria direito a esse benefício. Mas o Ministério Público de São Paulo tentou anular o benefício, alegando que estava completamente fora da legislação. O STF, de maneira definitiva, em última instância, definiu que sim, o Corinthians tem direito a todos esses benefícios. Agora o Timão vai conseguir, com essa grana, abater impostos ou até vender para outras empresas interessadas. Rafael Silva está perguntando sobre como é que está o Oscar. O Oscar se despediu na segunda-feira do Xangai Port, tá
fim da passagem, o cara ganhou 240 milhões de euros nos 8 anos de China, tá? Ele tem proposta do Ural Red Diamonds, tem conversa para ir para a Major League Soccer e proposta para ir para a Arábia Saudita. Mas o que ele havia dito para a Folha, numa entrevista de 2 meses atrás, é que a saudade da mãe e a vontade de estar mais perto dos sobrinhos, os filhos das irmãs dele, fariam com que ele se inclinasse a aceitar uma proposta brasileira. Diante desse cenário, eu acho que o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro e o Flamengo, que são aqueles há mais tempo interessados, levam vantagem, tá? Bruno Salvador quer saber se o Romero vai renovar e o Soteldo. O Corinthians quer contratar o Soteldo, tá? Existe a intenção de contratar o Soteldo. Não é uma operação fácil, até porque o Santos agora, inclusive, cogita ficar com o Soteldo para o ano que vem, depois de várias idas e vindas. O Soteldo é um velho sonho do Corinthians. O Augusto já havia tentado a contratação do Soteldo no começo do ano, antes dele se mudar para o Grêmio. Acontece que para o Santos era mais negócio emprestar o Soteldo para o Grêmio do que para um rival. Imagina se o Soteldo arrebentasse no Campeonato Paulista contra o Santos ou alguma coisa desse tipo, tá? Bora, Nicola, fala a verdade aqui. Você acha o Neto craque de bola? PQD, cara, quando ele jogava no Corinthians, eu tinha 10 anos de idade, 8 anos de idade, eu tenho uma vaga lembrança, cara, sinceramente. Toda vez que eu vou no programa dele, sempre passam imagens e lances, né? As batidas de falta dele, a forma como ele batia na bola era impressionante. Mas eu não tenho uma percepção apurada, tá? Quem é mais antigo, inclusive, quiser participar e deixar a opinião, fica à vontade. Wesley Alves, esqueceu de falar da renovação do Romero, esqueci mesmo, desculpa, Wesley. Cara, tá nas mãos do Romero, só para vocês entenderem qual é a dificuldade. O Romero tem contrato até dezembro e havia uma previsão automática de renovação de contrato se ele jogasse 60% das partidas. Essa meta vai ser batida, ou seja, o Romero tem o direito de ficar, mas para que essa renovação aconteça, as duas partes precisam concordar. O Corinthians já concordou. O Romero pediu 2 mudanças em relação à renovação automática. Ele não quer 1 ano, e sim 2 anos de contrato. Esse é um pequeno problema, mas solucionável. O segundo, o Romero hoje ganha na casa dos R$500 mil por mês em carteira. Esse é o salário dele. Mas o Romero tinha, quando voltou ao Corinthians, uma grande dívida para receber daquela primeira passagem do Andrés. E o Augusto combinou, nem sei se foi o Augusto, mas quem o contratou combinou que pagaria de forma parcelada, além desse salário de 500 mil, mais ou menos 370 mil reais mensais, e para quitar essa dívida. Essa quitação acaba agora em dezembro. Ou seja, a partir do ano que vem, o Romero passa a receber só os salários. Só entre aspas, né? Porque 500 mil reais por mês fariam a alegria de qualquer um de nós, né? Mas para o Romero, esses 500 mil é pouco. Então ele pede 2 anos de contrato e também um aumento salarial. E o Corinthians está discutindo com ele essas possibilidades, tá? O Matheus Oliveira, Nicola, com um ano ruim do Galo, será que vai ter renovação do elenco? Se tiver, acha que o Arana seria uma boa no Corinthians? Matheus, o Galo vai precisar fazer vendas importantes, tá? Se houver proposta boa para o Arana, ele pode ser vendido, mas para o exterior, para o Brasil não, porque o Arana vai valer algo na casa dos 10, 12 milhões de euros. Não dá para imaginar o Corinthians gastando todo esse caminhão de dinheiro, tá? O Paulinho certamente não vai ser vendido agora, até porque deve ficar pelo menos uns 4 meses fora. O Hulk hoje meio que se desculpou por conta de só para vocês entenderem, o Galo fez o comunicado dele da demissão do Milito, e o pai do Hulk usou emojis de aplauso e de joinha para festejar, né? Mas aí todo mundo começou, pô, será que o Hulk não gostava do Milito e tal? E aí o Hulk veio a público para dizer, meu pai tem esse hábito de qualquer postagem do Galo, colocar coração, colocar joinha, enfim, vocês podem até conferir, ele não fez por mal, mas eu peço desculpas em nome do meu pai por quem se incomodou, na minha relação com o Milito era boa, enfim, mas aí não dá nem pra gente tirar nenhuma conclusão. Rapaz, aqui é boa, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians e informações atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Timão. Já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.